Então, pessoal, enrolei demais para falar sobre esse tema. Demorei realmente muito tempo para que eu sentisse que fosse o momento de falar sobre isso. Que, como vocês viram aí pelo título, né, o permesso de sojourno da minha esposa. Para quem não entende muito bem essa coisa de documentação, é a permissão de estadia que o governo dá para cônjuge, para familiar, para etc., para que ele possa permanecer legalmente aqui no país, tá? É impossível eu falar sobre isso sem sentir, né, sem provar essas sensações assim de raiva, de revolta, de sensação de potência, mas eu sinto que isso pode ajudar muita gente, então eu vim aqui para compartilhar com vocês a atualização, né, sobre esse documento da minha esposa e também, claro, né, como uma forma também de desabafo aqui para eu poder falar como é que tá atualmente esse rolê aí, tá? Tive que fazer até um roteiro, muita coisa aconteceu no meio tempo, desde que a gente deu entrada no processo até hoje. Com certeza isso já se tornou aí meio que uma novela, tá? Realmente, não é nem exagero. Bom, vamos voltar um pouco no tempo aí, né? Para eu explicar essa história. Primeiramente, né, como muitos já sabem, vim fazer o meu processo de cidadania com a minha esposa, o que muita gente não recomenda que seja feito, né, mas nesse caso a gente decidiu vir juntos. O que isso significa? Que após os 3 meses de turismo, o seu cônjuge ele acaba ficando ilegal. Não foi diferente com a minha esposa, ela ficou nos 3 primeiros meses e a minha cidadania saiu lá para o 5º mês, mais ou menos. Ou seja, maio de 2022, tá? Guardem essa data. Em maio de 2022, recebendo então essa grande notícia, né, que muita gente espera, né, ansiosamente, a gente conseguiu finalmente ali, eu consegui o meu documento de reconhecimento de cidadania. E aí eu precisava dar entrada então na documentação da minha esposa, né? Muita gente tem medo de ir lá e tal, porque o cônjuge ficou ilegal, né, e tudo mais. Tem gente que fala que isso pode acarretar em uma multa ou até mesmo coisas piores aí. A gente estava bem ciente disso e a gente foi lá. Liguei para a questura aqui da minha comune. Eu moro no norte de Torino e aqui a regra geral mais ou menos é essa. Você precisa ligar e agendar com a questura lá para você ir lá, levar os documentos e aí dar entrada no permesso, tá? Então é assim, aqui é assim. Mais ou menos ali no mês de junho de 2022 eu liguei e consegui um agendamento para agosto, tá? Então em agosto a gente iria lá levar toda a documentação da minha esposa e dar entrada finalmente no permesso dela para que ela pudesse se legalizar aqui no país. Assim que eu consegui esse agendamento, a gente foi na posta, que aqui são os correios, e peguei o kit Jalo. Que o kit Jalo é basicamente ali uma série de documentos que você tem que preencher para que você dê entrada em um permesso de sojourno. Só que ao invés da gente enviar o kit Jalo pelo correio, que isso dá para fazer, enviar para a posta, você já pega a revuta do permesso, ou seja, é um papel que deixa você em situação de espera. Não, ali no caso, na questura aqui, eles pediram somente para que a gente trouxesse aquilo preenchido no dia do agendamento. Então, eu fui lá, peguei o kit diálogo, preenchi junto com a minha esposa e no dia do agendamento, ou seja, em agosto, a gente teria que levar esse papel até lá para eles. Finalmente chegou, né, o mês de agosto, tão esperado também, a gente estava bem nervoso para ir lá, nossa, assim, nessa altura a minha esposa já tinha ficado alguns meses fora de status aqui, né, e a gente temia ali pelo pior. No fim das contas, a gente chegou lá, tal, fomos atendidos ali num horário bem cedo pela manhã. A senhora lá que atendeu a gente, ela falou, bom, preciso aí dos documentos preenchidos, demos os documentos preenchidos. Aí ela falou assim, me mostra aqui então Declaração de presença. quando você entra no país, você geralmente faz isso para demonstrar que você entrou no país naquela data ali. E a gente não tinha feito isso porque eu já tinha lido a respeito de nós termos recebido um carimbo no nosso passaporte, provando a data que a gente tinha entrado. Isso daqui é mais do que suficiente, né? Se a gente tivesse vindo de outro país que não tivesse carimbado, né, o nosso passaporte, aí ok, a gente ir lá e comprovar, né, o dia que a gente entrou. Mas no caso a gente achou que não era necessário, porque a gente veio da Romênia para cá, né? A gente tinha o carimbo, tinha como provar que a gente entrou naquele dia no país. Eu expliquei isso para ela, né? Já dou a primeira dica aí para vocês. Se vocês quiserem evitar uma dor de cabeça desse tipo, façam essa. Eu vou deixar na tela aqui certinho o nome. Aí a outra coisa que ela falou foi assim: tá, você tem um carimbo aqui, mas aqui tá dizendo que vocês entraram em janeiro de 2022. Por que sua esposa não saiu do país depois dos 3 meses de turismo? Aí a minha resposta foi a mais honesta e sincera ali possível. Eu falei assim: ó, deu os 3 meses, a gente não tinha como ela voltar. Ela decidiu ficar me acompanhando até o final do meu processo, porque o meu processo levou 5 meses. Aí ela falou: ah, não, tudo bem, você é italiano, ela é italiana. E ela falou dessa exata forma assim. Novamente, eu não estou incentivando que ninguém faça
esse tipo de coisa aí, achando que vai dar certo e tal, não vá pela história dos outros. Esteja muito ciente do que você tá fazendo, tá? Passamos esse primeiro filtro que ela fez, beleza, ela aceitou. Falei, ó, tá aqui a data que a gente entrou, tá carimbado e tal. Ela, ok. E aí a próxima pergunta foi, tá, você tem trabalho? Você tem algum contrato de trabalho? Aí eu falei que não tinha no momento, e na época eu tava trabalhando em Nero, né, eu tava trabalhando sem contrato, então não tinha como comprovar nada, e até mesmo não tinha como comprovar também alguma renda parada em conta, que isso são coisas que algumas questuras podem pedir, que você tenha ou uma comprovação financeira em conta, ou que você tenha um trabalho com contrato. Mas é muito difícil que a gente tenha, tá? Já vou falando aqui porque, você chegou no país, você tá há pouquíssimo tempo. Minha cidadania tinha acabado de sair, eu só precisava legalizar minha esposa, eu não tinha como ainda ter arrumado um contrato. O que ela fez? Ela me deu um termo e falou, Vinícius, assina esse termo aqui, falando que você se responsabiliza financeiramente pela sua esposa e que é isso. Aí ela pediu a foto da minha esposa, dei a foto lá da minha esposa, ok. O que ela perguntou pra gente? E aí deu uma quebrada nas nossas pernas, né? Porque como eu tinha falado antes, a gente não enviou o kit diálogo pela posta, que isso é uma coisa que muita gente faz já, né? Dependendo da questura. No nosso caso, a gente só preencheu e levou lá na questura. Então a gente não sabia, mas tinha um boleto para se pagar ali dentro, né? E eu achei, na verdade eu sabia que o boleto estava ali, mas eu iria pagá-lo na hora que a gente fosse lá para a questura. Eu achei, não, se eles estão pedindo para levar o kit diálogo lá, faz sentido eu pagar por isso lá, né? E não, eu fui inocente, fui burro, né? Sei lá, como você quiser chamar, e a gente não pagou esse boleto. E aí, já me deu um gelo no coração lá na hora. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu não paguei isso daí. E ela falou, né? E aí, você pagou o boleto? Eu falei, não paguei. E agora? Ela falou assim, ó, vocês têm meia hora para ir até a posta, pagar o boleto e voltar aqui. Senão, vocês vão ter que marcar uma nova data. A gente saiu correndo que nem doido, foi lá na posta. Não sei o que, ela tinha fila, lembra? Nossa, foi um desastre, assim, mas deu certo. A gente conseguiu pagar o boleto, voltar correndo lá pra questura e falar com essa moça de novo. Falei, ó, tá aqui, tá pago, o boleto tá aqui, não sei o que. Aí ela falou, beleza. E uma outra coisa que eles pediram também foi pra gente mostrar o comprovante da nossa residência. Pois é, você precisa mostrar onde que você tá vivendo, e aí a gente tinha um contrato de aluguel, né? E a gente tinha a residência fixada, inclusive lá na comune que a gente vivia, que não é aqui atualmente, é uma comune lá nas montanhas, a uns 5 quilômetros daqui. A gente mostrou lá, tal, não sei o quê, e ela pegou e aceitou tudo. Não, ok, beleza, vamos dar entrada então aqui. Pá, carimbou, Arichevuta, que é um papelzinho assim, que tem a foto do seu cônjuge e os dados, e falou, beleza, agora é só aguardar, né? Nossa, aí a gente, assim, ficou felizão, né, e tal. Inclusive, gente, eu tô contando essa história aqui porque em outro momento que eu falei sobre isso, eu não contei com detalhes, tá? Mas isso foi o que aconteceu ali dentro do escritório, beleza? Então a gente passou por toda aquela pressão ali que, né, muita gente fica com medo nessa hora de levar o cônjuge lá na polícia, né, de ter que fazer todo esse rolê aí. É uma coisa que realmente dá medo, tá? Mas tinha dado tudo certo até então, e ela estava legal no país. Daí volta, aquele papelzinho diz que o seu cônjuge ou a pessoa, né, que fez ali o permesso, ela está em situação de espera, ela está aguardando o processo andar. E foi aí que começou a nossa novela. Por que eu digo isso? Porque a gente ficou de agosto de 2022 até abril de 2023 sem nenhuma atualização. A gente entrava no site, olhava lá o status, porque tem um site, você ganha um código, você consegue ficar olhando, né? Nada, não mudava, o status sempre em elaboração, não sei o que, e não mudava. E aí foi quando eu fiz um vídeo aqui no canal de desabafo, né? Então agora na história a gente tá exatamente naquele momento em que eu tava com essa mesma jaqueta aqui, dando o meu desabafo aqui para vocês, falando o que estava acontecendo com o permesso da minha esposa, né? Ali a gente já tava muito para baixo já, a gente tava muito desanimado já, porque até então a gente não tinha nenhuma atualização, nada. E naquele momento, a única coisa boa é que a gente já tinha se mudado das montanhas, então a gente estava com muito mais fácil acesso à questura, a gente estava morando muito mais próximo da questura. Então, num dia desses, eu peguei, fui lá e falei, ó, tá acontecendo isso, eu preciso de uma atualização, o site não muda. Eu tava receoso que já tivesse pronto e ninguém tinha atualizado, ninguém tinha chamado a gente, enfim. Aí o cara falou assim, não, você tem que esperar, o site vai atualizar, espera.
Passou mais uns 2, 3 meses. Aí eu fui lá de novo, em um outro horário até pra ver, né, se realmente, pô, não sei o que, né. Será que agora eu vou pegar um funcionário diferente? Talvez ele me fale uma coisa diferente. Aí era uma mulher, ela pegou os papéis, falou, deixa eu ver aqui. Ah, tal, olhou lá o arquivo dela, lá, tal, não sei o que, não tem nada aqui não. Faz o seguinte, me dá esse papel aí, eu vou tirar uma xerox aqui e eu vou falar com a questura de Torino, a questura central mesmo, né, lá da cidade de Torino. Ah, e eu esqueci de falar, né? Nesse dia, eu perguntei para ela, senhora, a gente nesse meio tempo se mudou, né? A gente saiu daquela cidade ali e veio para essa aqui. Após 5 meses que o processo já estava correndo, ok? Não foi uma mudança logo de cara assim, não. A gente precisa te dar um endereço novo, atualizado, ou não tem problema? E ela falou: não tem problema, porque o processo já foi feito há bastante tempo e já está correndo, etc. E deixou a gente tranquilos de que isso não seria um problema no futuro. Guardem essa informação. Falei, ótimo, agora vai, né? Pô, eles vão falar com a central, então alguma coisa de bom aí a gente vai receber de resposta, né? Voltei para casa e nada, absolutamente nada. Aí chegamos em agosto de 2023, ou seja, um ano havia se passado desde que a gente deu entrada no documento. Eu já estava no momento onde eu queria ir para a Questura Central de Torino, né? Muita gente eu acho que teria até ido antes do que eu, mas por muitos motivos a gente não foi, a gente confiou na palavra da questura local aqui da nossa cidade que eles iam dar conta disso, que eles iam conseguir fazer esse rolê aí, né? Passou-se um ano, né? A gente já viu casos de pessoas que realmente o permesso demorou um ano para sair. Então a gente falou, não tá tão anormal assim. Mas quando deu um ano, a gente falou, bom, será que a gente deveria ir lá mesmo na questura de Torino? Bom, vamos ter esse estresse, mas vamos resolver. Aí eu falei, tá, peraí, faz tempo que eu não ligo para a questura local. Eu vou ligar lá e vou querer saber o que está acontecendo. Liguei lá e falei assim com eles: tô com um processo aqui da minha esposa, já passou-se um ano e nada. E aí ela pegou e falou o seguinte: ó, vem aqui com os papéis dela, com tudo que vocês têm, e a gente conversa aqui sobre o caso dela e vê o que pode fazer. Beleza. Dia seguinte a gente foi lá, né? Aí já de novo, né, trombando com pessoas grossas e ignorantes em serviços públicos, que isso não é só no Brasil que tem muito aqui também, né? Eu fui lá e eu fui sozinho, porque minha esposa no momento ela estava ocupada, ela estava trabalhando. Eu só preciso de uma atualização, não tem nada demais. Meu Deus do céu, essa mulher, ela tipo falou, quem está solicitando esse documento é a sua esposa. Ela tem que estar aqui em presença. Você não pode estar sozinho. Eu falei, não, mas eu posso ir lá buscar ela e voltar rapidinho, então, porque a gente mora perto. Eu fico aqui mais meia hora e depois a gente fecha. Não sei o que lá. Aí eu falei, tá bom, né? Tudo bem. Isso sendo que ela tinha falado que ia trabalhar mais uma hora para mim no telefone, mas tudo bem. Aí eu peguei, tudo bem, então posso voltar amanhã? Ela falou assim: o senhor volte amanhã, mas o senhor volte com a sua esposa junto. Senão eu vou dar um chute na bunda de vocês e vou mandar vocês embora. Falou bem assim, tipo, em italiano, obviamente, né? Mas falou querendo dizer isso, literalmente. Eu peguei e falei, caramba, uma grosseria assim, gratuita, né? Mas ok, né? Quando a gente tá precisando das coisas, a gente engole sapo e vai adiante, né? Fui no dia seguinte lá, fui eu e minha esposa lá tal, mostramos os documentos, falamos com essa mulher, aí ela pegou e falou assim, peraí, onde vocês estão morando atualmente? Eu falei assim, bom, a gente se mudou no início desse ano aqui, de 2023, e agora a gente tá morando nesse endereço aqui. Passei para ela o endereço. Aí ela falou assim, então é por isso. Olha aqui no sistema, os caras estão falando que foi o policial verificar a residência da sua esposa na casa que vocês moravam antes e não tinha ninguém lá. Aí eu falei assim, não, mas peraí, a gente deu entrada no documento em agosto. A gente se mudou em janeiro do ano seguinte. Como assim? Teve todo esse tempo e o guardinha não tinha passado lá. Vocês estão entendendo? Ficou meio estranha essa história. Meses e meses a gente ficou lá, a gente não saía muito de casa. Minha esposa sempre trabalhou em casa. E, tipo, então não tem desculpa para dizer, o guarda foi e não tinha ninguém, entendeu? Foi muito estranha essa história. Mas ainda assim, tem uma pequena possibilidade, vamos supor, sei lá, numa sexta-feira à tarde, a gente saiu para dar uma volta e aí por acaso o guarda foi, nunca eu vou saber disso. Pois é, um funcionário diz que tudo bem a mudança, que não precisa atualizar nada, e o outro já fala que isso é a causa de todos os problemas e do processo estar parado, né? Mas não adianta discutir e eu não perdi meu tempo ali debatendo para saber quem estava certo e quem estava errado, né? Não ia mudar nada. Mas ela disse que o processo da minha esposa estava parado
por conta disso. Não andou porque não achou a pessoa na casa, na residência ali que a gente tinha colocado. Além dela falar que o processo estava parado por conta disso, ela também falou assim: mas vocês foram muito irresponsáveis, porque numa dessa a gente tem o direito de deportar a sua esposa e não sei o que lá. E falando de uma forma sempre agressiva. Desde que a gente entrou naquela questura, ela estava falando de uma forma assim super agressiva, a troco de nada, tá ligado? E sendo que eu já ouvi de mais de uma pessoa que isso não tem cabimento, tipo, você deportar a esposa de alguém, né, que é cidadão, né, do país. Mas enfim, como é que eu vou discutir com ela isso ali na hora, né? Não tem nem como, né? E no fim das contas eu sei que ela só tava fazendo isso pra meio que amedrontar a gente, porque ela tava numa posição ali mais superior da gente. Tem gente que é babaca mesmo, enfim, né, é a vida. Porém, assim também, né, gente? Muitos vão argumentar: Vinícius, mas, pô, você deveria ter ficado na casa até que o processo se concluísse. Gente, mas aqui é uma dificuldade, assim, anormal para você conseguir casa. Então, tipo, a primeira oportunidade que a gente teve de se mudar de um lugar que era horrível, assim, de acesso a mercado, a tudo, a gente teve uma oportunidade, assim, tipo, de ouro, que foi um colega meu do trabalho que indicou essa casa aqui que eu moro atualmente. Então a gente não podia esperar mais. A gente tinha esperado já, de agosto até janeiro, dentro daquela casa lá, esperando a possível passagem do guarda e tudo mais, aquela promessa em vão ali que eles fizeram, né? Então chegou um momento que a gente falou: mano, vamos se mudar, a gente não pode ficar aqui. Tá sendo horrível, né, nossa experiência aqui. Resumo da ópera: a gente atualizou ali o endereço, então, né, da minha esposa, agora estando morando aqui, e ela falou: vou mandar todos os seus documentos, as xerox dos documentos para Torino, e vocês não saiam de casa de jeito nenhum, porque vai passar o guarda lá. Que hora do dia que vocês estão em casa? Perguntou. Falei: a gente tá em casa o dia inteiro, até às 6 da tarde, sei lá, a gente todos os dias estamos em casa, porque eu trabalho em casa, minha esposa trabalha em casa. Aí ela falou: tá bom, vou deixar anotado aqui. E atualmente a gente está vivendo num cárcere privado aqui praticamente. A gente não tá saindo de casa para nada. A gente fica... Tanto que hoje o dia é lindo lá fora, eu não posso sair, né? Você pode até ver aqui, ó, que eu não tô mentindo. Não pode ir no mercado durante o dia. A gente tá assim por meses já, tá? Porque esse dia que a gente foi lá na Questura, que foi a última vez que a gente foi na Questura, foi em novembro de 2023. Então, dezembro inteiro, agora janeiro inteiro, agora eu tô gravando esse vídeo em fevereiro, e nada do policial passar, entendeu? Nenhuma resposta, nenhuma atualização em site, nada, zero. A gente sai à noite, às vezes, para passear e ainda com medo de que passe alguém aqui. Às vezes, quando eu saio, a minha esposa não sai também, tem isso. A gente às vezes reveza para que sempre tenha alguém em casa, entendeu? E eu não sei mais, cara. Tipo assim, eu tô de saco cheio já de tudo isso. Essa é a real. E fora que, assim, pra minha esposa, por exemplo, fazer a tessera sanitária dela, que seria meio que a carteirinha do SUS aqui, ela precisa desse permesso. E o pessoal, eles meio que iludiram a gente falando que ia dar a tessera para minha esposa, mesmo só com a enxevuta, só com o papel provisório, e não dão. A gente manda os documentos, aí eles botam um empecilho: vai lá e pega um carimbo com a questura, porque não, eu preciso de um carimbo atualizado. Chega na questura, os caras: não, mas por que você quer carimbo? Isso aqui não vence. Aí dá um carimbo. Aí eu vou lá para falar com os caras da ASLE, né, que é o negócio que faz a tessera sanitária. Os caras: não, agora o carimbo já venceu. Não, agora porque a foto sua ficou ruim. Não, porque agora não sei o quê. Aí finalmente, depois de eu ter seguido todos os critérios, eles: tá bom, então aguarde 3 meses, nada de tessera. Eu não sou palhaço, sabe? Eu não vou ficar pedindo 300 mil vezes lá por e-mail pros caras e perdendo meu tempo, perdendo meu dia indo lá até lá, porque eu não posso sair também aqui, porque senão o guarda chega aqui para verificar. Agora eu vou repetir até uma coisa que eu falei lá no meu outro vídeo de desabafo. Imagina se ela estivesse dependendo desse documento pra gente se sustentar aqui, para ela arrumar um trabalho. Porque para quem não sabe, esse é o documento que te permite de trabalhar aqui. É como se fosse a base para todos os outros documentos. Assim como eu dei o exemplo aqui da tessera, esse foi só um deles, entendeu? Então, para qualquer outra coisa, para fazer contrato, sair do país, um monte de outras coisas envolvem esse permesso de sojourno. Por essas e outras que eu, tô de saco cheio e eu fico preocupado e querendo resolver logo essa situação, entendeu? A verdade é que eu tô vindo aqui representando a minha esposa também, sabe? Toda essa indignação. Tudo que eu tô falando aqui veio da boca dela também, é tudo coisas que ela também tá passando como imigrante aqui. E ainda por cima, você está num país estrangeiro,
E você sentir que você não tem documento, que você não tem direito a nada, é horrível. Você não se sente parte disso, você se sente excluído. É complicado, sabe? Eu ainda consegui, graças a Deus, fazer a minha tessera, mas vocês podem ver como é diferente o tratamento. E chegou bonitinho em casa aqui no meu correio. Nem me bateram na porta, deixaram ali, na minha gaveta ali. Agora minha esposa não. A gente já solicitou umas 2, 3 vezes a tessera e não chega. Eu não sei o que pensar mais, entendeu? Desculpa aí se ficou um vídeo muito reclamão, mas às vezes é bom a gente colocar para fora, desabafar, falar aí com vocês. Gente, norte de Torino, tá? A situação aqui é bem parecida de uma comune para outra. Eu escuto relatos, o pessoal entra em contato comigo falando coisas muito parecidas com o que eu estou falando aqui. Então fique atento, tá? Se você vier fazer aqui nessa região e tal, se você for pensar em dar entrada em documentação de parente, esteja ciente de que vocês vão ter que esperar, vão tomar chá de cadeira. O pessoal fala muito mal aqui dessa região para documentação desse tipo, tá? Algumas comunes também são horríveis também para fazer cidadania italiana em si. Eu peço que você deixe o like aí, se inscreva, para que o YouTube jogue esse vídeo para mais gente, para que as pessoas que estejam pensando em fazer permesso de soggiorno, cidadania italiana, recebam esse vídeo e possam ficar alertas aí desses problemas aí burocráticos que a gente sempre enfrenta. Atualmente a gente está esperando melhor, né? Esperando que realmente dessa vez vá adiante e minha esposa consiga concluir o permesso dela. Mas, sinceramente, são tantas promessas em vão, que a gente acaba desacreditando, né? Chega uma hora que a gente perde a esperança nessas coisas. Então a gente está só vivendo e tentando não pensar muito, né? Fazer o quê? Tamo junto, gente, e até a próxima. Valeu!